gentileza, eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 11. Gostaria de agradecer a Deus por mais essa rica e poderosa oportunidade, e aos meus pais e pastores, por essa confiança que nos é dada, porque trazer a palavra de Deus é uma grande responsabilidade. Todos acharam? Diz assim a Sagrada Escritura: Ora, havia um certo homem enfermo, chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Era aquela Maria que ungiu o Senhor com unguento e secou os seus pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Portanto, suas irmãs enviaram até ele, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Quando Jesus ouviu isso, ele disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Façamos uma breve oração, amém? Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor amado, nos colocamos diante da Tua poderosa presença, Senhor. Obrigado pela Tua doce voz, Senhor, aos nossos ouvidos, Pai. Que nós possamos estar atentos, Senhor, e de coração aberto para receber a Tua palavra, Senhor. Derrama sobre nós a Tua graça e o Teu Espírito, Pai. Permanece conosco, em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa campanha está em Lucas 1,37, que diz: Porque para Deus nada é impossível. Meus queridos, o texto que acabamos de ler está inserido no Evangelho de João, escrito pelo mesmo, o apóstolo a quem Jesus amava. E o objetivo de João ao escrever este Evangelho é justamente escrever Jesus como Deus. João compreendia que Jesus era o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E João, ele destaca 7 milagres ao longo do seu evangelho que provam que Jesus era Deus. Milagres que comprovam a divindade de Jesus Cristo. E aqui estamos diante de um milagre que comprova que Jesus era um com Deus. No capítulo anterior, Jesus estava passando por uma situação com os judeus. Ele estava sendo rejeitado. Os judeus buscavam apedrejá-lo. Mas por não ser chegado ainda o tempo de Jesus ser entregue nas mãos dos malfeitores, Jesus conseguiu escapar. E ele permaneceu próximo a Betânia. E no contexto do nosso capítulo 11, nós temos a morte de Lázaro. Um homem a qual Jesus amava, diz a Bíblia. E o interessante é que, apesar de Jesus ter passado pelo que passou no capítulo anterior, ter sido rejeitado pelos judeus, é interessante observar que nem todo o ódio do mundo e nem mesmo a rejeição dos judeus poderiam diminuir a glória que havia sobre Jesus. Ele é soberano e para ele não há nada que seja impossível. E este milagre que acabamos de ler evidencia a sua glória de ao menos 3 maneiras. Primeiro, ela aponta para a sua divindade. Segundo, fortalece a fé dos discípulos, porque ali os discípulos comprovariam a divindade de Jesus Cristo, o poder que ele detinha em suas mãos. E o terceiro é que este milagre o leva direto para a cruz. Porque após se passar este milagre, começa o plano que os judeus elaboraram para crucificar Jesus, para matá-lo.
E para maior compreensão dos irmãos, eu dividi esse capítulo em 4 partes. A primeira parte eu nomeei de a preparação para o milagre. A palavra de Deus inicia assim no capítulo 11. Ora, havia um certo homem enfermo chamado Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Era aquela Maria que ungiu o Senhor com unguento e os secou com seus pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Portanto, as suas irmãs enviaram até ele, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Mas quando Jesus ouviu isso, ele disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. E aqui se inicia a preparação para este milagre. Eu não sei qual situação você se encontra. Eu não sei qual situação é impossível para você. Mas Deus diz para mim e para você essa noite que essa situação não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o nome dele seja glorificado. Por mais que pareça impossível aos teus olhos, para Deus nada é impossível. E passado isso que acabamos de ler, Jesus ele se desloca de onde ele estava e vai até Jerusalém, até Betânia. E aqui nós chegamos na segunda parte desse capítulo, a chegada de Jesus. Se a gente permanecer firme, com os nossos joelhos dobrados, por mais que pareça difícil a situação, Jesus ele vai chegar. E por mais que pareça que ele demore, mas o Senhor Jesus ele é socorro bem presente na hora da nossa angústia. E quando Jesus chega a Betânia, as irmãs de Lázaro chegam até ele e dizem: Mestre, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não havia morrido. Elas lamentam a perca do seu irmão. Se o Senhor estivesse aqui, mestre. Mas o trabalhar do Senhor é perfeito. A sua vontade ela é boa, perfeita e agradável. E o tempo dele é o tempo perfeito. Porque quando Jesus recebeu a notícia de que Lázaro estava doente, Jesus ainda demorou 2 dias onde ele estava para poder ir até Betânia. Para muitos já seria uma causa perdida, uma causa impossível, porque Lázaro já estava morto. Mas quando Jesus chega, a mudança, quando Jesus chega, a transformação, quando Jesus chega, aquilo que parece impossível se torna nada. Porque Jesus era um com o Pai. Ele era soberano. E ele sabia que Lázaro apenas dormia. A terceira parte é o próprio milagre. E essa é uma parte muito interessante. Porque antes de realizar o milagre, Jesus pergunta: onde vocês sepultaram Lázaro? Onde é que vocês colocaram o corpo dele? E Jesus vai até a beira, até a porta do sepulcro, e todos ali se emocionam. E a Bíblia diz que Jesus chorou. Diante daquilo que estava em sua frente, Jesus chorou. Mas entenda, ali eram lágrimas que saltavam para a vida. Jesus chorou. É no meio das tuas lágrimas que o poder de Deus se manifesta. Por mais que o problema esteja te machucando, por mais que a situação pareça impossível, por mais que gere feridas no teu coração, por mais que pareça que você não vai conseguir vencer, dobra os teus joelhos e derrama as tuas lágrimas perante o Senhor, porque é no meio das tuas lágrimas que o poder de Deus é manifestado.
Eu gostaria de abrir um parêntese sobre esse tema, sobre as nossas lágrimas. No livro de Isaías, no capítulo 6, diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, pela genealogia do rei Uzias, nós podemos compreender e saber que Isaías era parente do rei Uzias. Então, no ano que Isaías perdeu um parente, a Bíblia não diz se Isaías chorou, mas vamos conjecturar nessa noite. No ano em que ele perdeu um parente querido, próximo, no ano que ele chorou, que ele lamentou, no ano em que rei Uzias morreu, eu vi também o Senhor assentado sobre um trono, alto e exaltado, e o séquito enchia o templo. Acima estavam os serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam sua face, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E um clamava aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta moveram-se, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: a causa é impossível para Isaías, porque ele era um homem de lábios impuros. Ai de mim, porque eu estou arruinado, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, porque os meus olhos têm visto o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas quando você derrama as suas lágrimas, o poder de Deus é manifestado. E a palavra de Deus diz: então voou um dos serafins em minha direção, tendo uma brasa viva em sua mão, a qual ele tinha tirado de um altar com um tenaz. E ele colocou sobre a minha boca e disse: veja isto com os teus lábios, e tua iniquidade é removida, e o teu pecado é purificado. Quando você derrama as tuas lágrimas, o poder de Deus se manifesta. Quando você dobra os teus joelhos, o Senhor vem até você. E quando Jesus vem, a transformação. Quando Jesus chega, a mudança. Quando Jesus chega, o impossível se torna possível. E a quarta parte do texto que nós lemos são os resultados do milagre. Jesus chega até a porta do sepulcro e ordena: Lázaro, sai para fora. O poder de Deus ali é manifestado. E nós temos uma prova maravilhosa e completa da divindade de Jesus Cristo. Para muitos parecia impossível, porque Lázaro já havia morrido há 4 dias. Mas para o Senhor, tudo é possível. A condição de Lázaro parecia ser algo impossível de reverter. Talvez fosse impossível de reverter, mas pelas mãos humanas. Mas ainda bem que em Mateus capítulo 19, 26 está escrito assim: mas Jesus, olhando-os, disse-lhes: como homens isto é impossível, mas com Deus todas as coisas são possíveis. Glorifique e exalte o nome do Senhor Jesus. Só Ele pode atender a tua causa. Só Ele pode transformar possível aquilo que aos teus olhos é impossível.